Deus, sairmos daqui não apenas informados, mas de fato transformados, motivados pela Tua Palavra. Nós clamamos ao Senhor pela vida do reverendo Ernsten, na sua prédica desta manhã, e também no seu retorno para o seu lar, para a sua casa, para a sua igreja. Clamamos ao Senhor a graça de Deus sobre a vida dele. E agradecemos a Ti, Senhor, por cada participante deste evento. Nós oramos a Deus, o nosso Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu aproveito para, mais uma vez, agradecer o convite, parabenizar a primeira igreja presbiteriana de Vitória pela elaboração deste evento, que tem que ser espalhado pelo Brasil e tem sido bastante edificante e instrutivo. Lugares mais distantes você encontra eventos, capital, interior. É muito curioso isso, muito curioso como Deus tem abençoado. Tem acontecido uma espécie de avivamento teológico, e junto com ele é necessário que haja avivamento espiritual para que de fato seja um avivamento, e nós cremos que Deus tem se valido deste meio para que haja um fortalecimento de nossa fé e, consequentemente, um crescimento da Igreja de Cristo. Eu agradeço o convite, já me despeço, agradecendo também a hospedagem, o carinho de todos com os quais eu pude conviver, e desejo que Deus continue a abençoar todas as igrejas aqui representadas. Os irmãos falavam aqui de voltar para casa, voltar para o lar, me deu mais saudade. Eu só volto para minha casa sábado, e eu saí na outra terça. Mas eu estou contando os dias, faltam só 7 dias. Faltavam 18, agora só faltam 7. Mas muito bem, meus irmãos, eu vou tentar abreviar algumas coisas para que eu possa ter tempo de expor a contento. Ontem nós terminamos falando sobre o anúncio do Evangelho a todos. Deixa eu tirar esse microfone aqui. Obrigado. Ontem eu falei sobre anunciar o Evangelho a todos, e que Calvino sustentava algo muito importante. Eu falo agora um tanto assistematicamente, de que pelo fato que Deus tem um povo escolhido, isso que nos motiva inclusive a evangelizar. Como nós ouvimos na pregação de ontem, o método estabelecido por Deus, né? Ontem à noite foi pregado pelo reverendo Emílio, é a pregação da palavra. Quando você vai em 1 Coríntios 1:21, você encontra Paulo dizendo que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E é interessante duas coisas. Primeiro, o aprove ali, o verbo aprovar, tem um sentido, além de vontade, tem um sentido de prazer. Prazer. Porque tem a palavra para vontade que indica mais o aspecto do propósito. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo, Senhor, cumpre o teu propósito. Existe uma palavra usada para vontade que acentua mais o aspecto deliberativo, quando Paulo diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É a palavra associada a conselho. E há a palavra que tem um ingrediente de prazer, que é essa palavra aprove. É a mesma que Paulo usa lá em Gálatas 1:15, me parece, quando fala que aprove a Deus revelar seu Filho em mim, quando ele fala do seu chamado. Então, o que Paulo nos diz é que foi do agrado, foi do prazer de Deus salvar aos que creem pela imbecilidade da pregação, porque este é o sentido ali. Loucura ali não é loucura de doença, e isso é que é uma questão séria. Os gregos não diziam que a mensagem de Paulo era uma mensagem doente, eles dizem que era uma mensagem imbecil, idiota. E Paulo então toma esse termo e diz, idiota, muito bem, mas Deus vai salvar, ele tem prazer em salvar aqueles que crerem nessa idiotice, que é a mensagem do Evangelho, algo altamente ofensivo que era feito, né? Então, Deus salva o seu povo. E eu continuo aqui mostrando nos meus slides, quando Calvino comenta 1 Timóteo 2:4, ele afirma,
Nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos, sem exceção. Reparem que coisa clara: nenhuma classe social são excluídas da salvação, visto que Deus quer oferecer o Evangelho a todos, sem exceção. À frente ele comenta: aqueles que se encontram sob o governo do mesmo Deus não são excluídos para sempre da esperança de salvação. Significa que você anuncia o Evangelho e deixa os resultados com Deus. E você anuncia o Evangelho hoje, alguém pode não crer, mas isso não impede dessa pessoa vir a crer depois. Na minha experiência ministerial, eu tenho observado que não é comum as pessoas se converterem ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Não que não aconteça. Mas quando você vai examinar, conversar, essas pessoas já ouviram antes do Evangelho, já leram um folheto, já leram a Bíblia. O rapaz já namorou uma moça na igreja, que ele acabava indo na igreja a contragosto por causa do cabelo bonito que a moça tinha. Ele assistia meio com má vontade. Ele tinha uma vizinha que gostava lá de cantar Feliciano Amaral. Então, fui longe agora, hein? É que eu ouvia muito um tempo que era da Pavuna, no Rio de Janeiro. Bom, então, Oséias de Paulo também, vamos lá. E os Estênio Márcios pegar um contemporâneo presbiteriano. Bom, então, o que acontece? Ela já ouviu, gostou, etc. E um dia Deus o chamou, porque ninguém está além da salvação. E ninguém está aquém. Ou seja, não há ninguém que não possa ser alcançado e não há ninguém que não precise da salvação. O Evangelho é para todos. Por isso, comenta Calvino, o Senhor ordena aos ministros do Evangelho que preguem em lugares distantes, com o propósito de espalhar a doutrina da salvação em cada parte do mundo. Quando ele vai estudar as implicações do venha o teu reino, na oração do Pai Nosso, ele dá uma conotação missionária. Ele diz: portanto, nós oramos pedindo que venha o reino de Deus. Quer dizer, que todos os dias e cada vez mais o Senhor aumente o número dos seus súditos e dos que nele creem. Então, essa oração, eu discuto isso no livro meu, Pai Nosso. Eu não estou fazendo propaganda porque ele não tem aí, viu? É só uma menção mesmo. Quando eu discuto essa questão, é que você não pode orar o Pai Nosso sem um espírito evangelístico. Porque eu falo, vem o teu reino. E qual é o caminho de Deus para isso? É a pregação do Evangelho. Então, eu oro pela vinda do reino e, ao mesmo tempo, eu escondo de mim a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Então, devemos trabalhar com urgência dentro da esfera que Deus nos confiou. O que nós não podemos deixar de fazer é anunciar o Evangelho e não podemos, por outro lado, adentrar a esfera que não nos pertence. Compete a nós, ontem o reverendo Emílio, sem usar esses termos, ele falou isso ontem, compete a nós anunciar o Evangelho que nós chamamos de o chamado externo. Eu posso pregar o Evangelho intensamente, ardorosamente, fielmente, com profundidade, mas isso não transforma o coração. Eu posso fazer o que é chamado externo, mas somente o Espírito de Deus pode realizar o chamado interno, que é pegar essa mensagem e fazê-la penetrar no coração do homem. Veja o caso de Lídia, lá em Atos 16, 31. Ela ouviu o Evangelho, mas o Senhor é que inclinou o seu coração para esta mensagem. Eu fiz menção disso, eu acho que anteontem. Então, qual é a nossa responsabilidade? Diz Calvino, é nosso dever proclamar a bondade de Deus a toda a nação. Reparem, todo mundo, toda a nação, todos os reinos, todas as classes sociais. E eu continuo aqui mostrando. Calvino, quando ele comenta Gálatas, eu pulei essa, podemos ir aqui, Gálatas 4:26 diz: a igreja enche o mundo todo e é peregrina sobre a terra. Ela tem a sua origem na graça celestial, pois os filhos de Deus nascem não da carne e do sangue, mas pelo poder do Espírito. É por isso que o trabalho evangelístico ou missionário, eu não faço distinção, deve vir acompanhado sempre da oração, porque somente Deus pode transformar corações de pedra. Eu gosto muito de uma cena de Romeu e Julieta, ato 2, cena 2, se eu não me engano, quando Romeu aparece nos aposentos de Julieta, e Julieta se surpreende com Romeu,
como é que ele conseguiu chegar ali, já que a sua casa era murada, havia guardas de sobreaviso para impedi-lo. E a resposta de Romeu, até os solteiros voltem para casa com essa frase, que vai ter grande efeito, depois eu repito para vocês decorarem. Então, quando ela pergunta para ele, como é que você chegou aqui? Ele fala, os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Eu não vou brincar, vamos repetir, porque alguns vão cair na piada, então deixa. Os limites de pedra não servem de empecilho para o amor. Eu costumo dizer que os corações de pedra não servem de empecilho para o poder de Deus. Não é isso que Deus fala por meio de Jeremias? Ele transforma corações de pedra. Então, aquele que a gente pensa que está além da salvação, em geral é genro ou cunhado. Eles podem ser salvos também. Mas continuemos aqui. Calvino, ele continua: eis a razão porque a igreja é chamada mãe dos crentes, e indubitavelmente aquele que se recusa a ser filho da igreja, debalde deseja ter a Deus como seu pai, pois é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si. E aqui vem um aspecto da educação cristã: Deus gera e os educa até que atravessem a adolescência e alcance a maturidade. A igreja como agência de proclamação do Evangelho e instrumento de Deus para conduzir o povo de Deus à maturidade. Então, a eleição eterna de Deus inclui os fins e os meios. Os meios de Deus são infalíveis porque Deus é infalível. E Ele soberanamente estabelece os meios que lhe aprouve para alcançar o seu objetivo. Portanto, nós sabemos que nós somos os meios ordinários estabelecidos por Deus para levar adiante a mensagem do Evangelho. Agora, cabe aqui uma palavra de advertência e consolo quanto à nossa responsabilidade e limite. É muito importante ter a dimensão clara disso. Quem será salvo? Quantos serão salvos? São perguntas que não nos compete fazer. A nossa responsabilidade é de cumprirmos a ordem expressa de Cristo, de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as classes sociais. E quando eu falo de todas as classes sociais, são todas mesmas, porque eu tendo a observar que a igreja, ela tem uma visão de superioridade no anúncio do Evangelho. Ela sempre quer anunciar para uma classe mais baixa socialmente do que ela. Isso é uma tendência natural. A igreja, ela entende que tem que procurar um bairro mais pobre para evangelizar. E tem também, mas o homem rico, ele precisa tanto do Evangelho quanto o pobre, porque todos são pecadores. A mensagem é para todos. Então, a mensagem do Evangelho tem que ser anunciada a todos. Pronto. Agora, a conversão não depende de nós. Compete-nos pregar e não especular. Diz Calvino: como nós não sabemos quem são os que pertencem ou deixam de pertencer ao número e companhia dos predestinados, devemos ter tal afeto que desejemos que todos se salvem, e assim procuraremos fazer a todos aqueles que encontrarmos sejam participantes de nossa paz. Quanto a nós concerne, deverá ser a todos aplicada a semelhança de um remédio salutar e severa correção, para que não pereçam eles próprios, ou a outros não percam. A Deus, porém, pertencerá fazê-la eficaz àqueles a quem preconheceu e predestinou. Então, observem, a eficácia da pregação está em Deus. Em última instância é isso, a eficácia está em Deus, que opera por meio da palavra. Mais uma vez, ele diz sobre nenhuma nação da terra, nenhuma classe social, minto, eu destaco novamente isso, nenhuma nação da terra e nenhuma classe social são excluídas da salvação. Portanto, o que se requer de nós é que preguemos sinceramente, de forma inteligente, com amor e entusiasmo. Os resultados pertencem a Deus. Eu quero pular algumas coisas que eu falo sobre a Academia de Genebra, que ela foi muito importante academicamente também, mas eu quero pular e eu vou dar o toque para o pessoal. Lá de cima, eu pulo 4. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos ver, eu estou andando alguns slides para ver até onde eu vou. Bom. É que eu fiz
fiz um corte aqui, que não era um corte de tópico, mas um tópico de ideias. Bom, o pessoal está me ajudando. A primeira linha é para Calvino, a doutrina estava. A primeira linha é essa. O meu slide aqui é 126, de vocês podem ser 125, 124, eu não sei ao certo. Para Calvino. Bom, eu pulei aqui uns 20 slides, para deleite, vocês poderem ter mais tempo para comprar livros. Bom, para Calvino, a doutrina estava relacionada à nossa vida. Eu estou tratando agora de obediência e piedade. A doutrina é a mãe pela qual Deus nos gera. Daí a sua... legal, obrigado. A sua afirmação. O Evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida. Não pode assimilar-se somente por meio da razão e da memória, senão que chega a compreender-se de forma total quando ele possui toda a alma e penetra o mais íntimo recesso do coração. Os grifos agora são meus. Os cristãos deveriam detestar aqueles que têm o Evangelho em seus lábios, porém não em seus corações. Aí volta a questão do que é ser um teólogo, o que volta a tratar sobre o que é piedade, uma relação correta com Deus e com o seu próximo. E ele continua em outro lugar. A mera doutrina geral é algo tépido e insatisfatório, e que cada um de nós deve utilizá-la particularmente para si, na persuasão de que pertencemos ao número dos filhos de Deus. É o princípio de que todo sermão, aplicando-se ao pregador, embora o âmbito de Calvino aqui seja maior, todo o sermão, ele começa por uma primeira pessoa. O sermão, antes de se dirigir à igreja, a pregação, antes de dirigir ao outro, ele se dirige a mim também, porque a mensagem de Deus começa em mim, no sentido de começa a afetar, a exercer uma transformação em mim mesmo. O ensino, então, ele tem que ser proveitoso. Aquele que não tenta ensinar com o intuito de beneficiar, não pode ensinar corretamente. Por mais que faça boa apresentação, a doutrinação não será sã, a menos que cuide para que seja proveitosa a seus ouvintes. Observem sempre a ideia de ministério. É um ministério. O ministério, a gente tem a ideia de ministro como uma grande coisa, né? O ministro é o que serve. Então, o ministro, ele está a serviço. A autoridade dele é decorrente de alguém que o designou e ela é confirmada pelo serviço que ele presta. Então, nós estamos ministrando a palavra, servindo a Deus por meio da igreja. Ou seja, nós glorificamos a Deus cumprindo a nossa missão, que é apresentar uma mensagem proveitosa, uma mensagem edificante à igreja. Eleição, estudo e oração. Não deixa de ser instrutivo um fato muito curioso. Calvino, conforme foi escrevendo as institutas, ele foi rearranjando, eu comentei isso outro dia, ele foi rearranjando as institutas até alcançar a versão final com a qual ele se deu por satisfeito. Eu faço menção disso porque poderia ser mais uma edição, mas na edição de 1559, ele se declara satisfeito com aquela edição. E o curioso é que ele trata da doutrina da eleição, nessa última edição, logo após a oração. A gente suspeita, não sou eu apenas que suspeito, que aquilo não foi gratuito. Ele não colocou a doutrina da eleição depois da oração por um acaso. A impressão que nós temos é que ele, antes de tratar desse assunto, trata com ênfase sobre a oração. E uma coisa que eu afirmo de quando em quando é que o capítulo sobre oração é maior do que os 4 capítulos sobre eleição. É uma coisa curiosa isso. Você pega as Institutas, livro 3, capítulo 20, é sobre oração, 3:20. Você pega as Institutas, capítulo 3, livros 21, 22, 23 e 24. Você junta esses 24, esses 4 se constituem um pouco menor do que um somente sobre a oração. Isso é significativo. Isso é um estudo que se faz mais recentemente, não é bem um estudo, é uma compreensão de que até o índice de um livro revela muito como a pessoa pensa. A disposição dos capítulos, tópico, subtópico, a relevância do assunto está também aí. No sumário de um livro, dá para se ter ideia, por exemplo, da ênfase que o autor quer dar.
Muito bem. Vejamos agora um pouco da biografia de Calvino. Eu não quis contar no início, guardei para entremear com a teologia. Então, Calvino, um jovem francês, se preparou para ser advogado, se formou, fez pós-graduação, estudou nos grandes colégios da França, teve o seu chamado para o ministério. Ele não especifica o seu chamado. O doutor Augusto fez menção ontem aqui da transformação que ele teve. Ele fala lá no prefácio de Salmos, né? O primeiro volume de Salmos é onde ele conta a sua conversão com mais detalhes, entenda, um parágrafo. Ele não era de ficar falando de si, dar testemunho nem testemunho. Bom, Calvino, ele se tornou conhecido, não vou dar detalhes sobre isso, já pela sua obra e pela sua posição já na França. E ele agora já é perseguido um lugar ou outro e a sua fama se alastra. Mas ele é um jovenzinho de 20 e poucos anos. Então, ele fala, olha, eu vou para Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidade muito bonitinha e ela, ao longo da história, pertenceu à França e à Alemanha. Na época, ela pertencia à Alemanha. Tanto é que as línguas até hoje, lá as mais faladas, é o alemão e o francês. E lá era um reduto de refugiados franceses por causa da perseguição que era movida contra os protestantes. Então, Calvino pensa, eu vou para lá e vou me dedicar ao ensino, ao estudo, à pesquisa. Calvino queria uma torre de marfim. Ele queria isso. Ele é um pecador como qualquer um de nós. A genialidade não, mas como pecado sim. Ele queria ir para lá. Mas há uma guerra no meio do caminho entre um duque e o príncipe e tal, e ele tem que mudar sua rota e foi para Genebra passar uma noite. Mas teve um fofoqueiro lá que falou para Farel que Calvino estava lá, porque Farel era um sujeito, um pregador vivo, ardoroso, e ele havia conduzido Genebra à reforma. Genebra havia adotado oficialmente a reforma, mas entre adotar oficialmente e praticar é uma outra história. Então, Farel, quando sabe que aquele jovem Calvino, que havia escrito uma obra recentemente, As Institutas, estava ali, vou lá falar com ele. E vai lá se apresentar a Calvino, se conhecem, e sonda Calvino, eu quero ir para Estrasburgo, me dedicar ao ensino, a escrever, etc. E Farel insiste com ele não quer, e Farel não era um homem de grande paciência, não era sua maior virtude, e ele falou, olha Calvino, então, que você não tenha paz no seu coração, que Deus não lhe dê sossego, que sua alma fique angustiada. E Calvino ousadamente falou, quando eu começo? Então Calvino ficou, mas ele ficou meio temeroso. Bom, então Calvino fica ali em Genebra. Logo começa a pregar, reabre uma escola que estava fechada, a escola de Rives, não é a Academia de Genebra, e começa com uma escola meninos e meninas, que alguns acham que tenha sido a primeira escola de meninas. Eu não estou certo se é a primeira, mas de qualquer forma, ele abriu uma escola de meninos e meninas ali, e ele faz o seu trabalho. Só que Calvino, quando dava uma tarefa para ele, era uma tarefa para ele executar. E agora temos um problema de disciplina na igreja, com pessoas representativas, e Calvino se nega a dar a ceia, e essas pessoas querem participar da ceia. Calvino se coloca entre a ceia e as pessoas. Olha, para participar da ceia tem que passar por cima de mim. Eles se assustaram, e não participaram da ceia. Isso custou a expulsão de Calvino de Genebra. Claro, a política mudou, e agora convenceram que isso não era bom para Genebra. Então mandam embora Calvino e Farel, e Calvino e Farel vão embora, isso em 1538. Bom, agora Calvino vai cumprir a missão dele lá. Aí chega lá em Estrasburgo, tranquilo, feliz da vida. Bom, passou a questão de Genebra, e ele recomeça a sua vida. Mas lá tem um grande reformador de influência luterana, um grande homem que vai ser muito importante na vida de Calvino, chamado Martin Bucer. E Bucer vai convencer Calvino também. Calvino, olha, quero que você trabalhe aqui com os refugiados franceses. Não, olha, chega, eu estou aqui, eu vim para estudar, pesquisar, escrever. E Bucer tenta, e Calvino não aceita. Ele fala, olha, está parecendo Jonas, fugido do chamado de Deus, seu miserável. Miserável é uma interpolação minha. Mas aqui, então eu começo quando? Então Calvino agora começa a pastorear os refugiados.
Eu tinha colocado algumas fotos aqui, mas eu tirei quando eu fui mandar os slides, porque era muito pesado para ver. Por isso até que desconfigurou um pouco os slides. Bom, mas Calvino então começa a pastorear os refugiados. Até hoje tem essa igreja lá, não tem aparência de igreja nenhuma. Os guias nem conhecem. Se perguntar, igreja de Calvino, Calvino quem? Pensa que é algum gato, alguma coisa assim. Bom, mas alguma cerveja que tem por lá, né? Calvin. Bom, mas o fato é que Calvino começa a pastorear os franceses e vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida de Calvino. Conviver com aqueles irmãos sem recursos algum, que impressionaram muito Calvino indo para o culto, eles iam cantando alegremente para o culto. Foi um período muito abençoado de Calvino ali, sem falar do convívio com Martin Bucer. Mas agora Genebra desanda. Alguns pensavam, olha, é ruim com Calvino, pior sem ele. E começam a escrever para Calvino voltar. 1540, volta Calvino. Não, que voltar? Aí os amigos tentam influenciar. Você quer que eu me mate de novo, então? Eu prefiro morrer várias vezes do que voltar para lá. Ele vai. Aí, quem convenceu Calvino a ficar aqui? Foi Farel. Então vamos escrever para Farel. Escrever para Farel pressionar Calvino. E Calvino, então, se convence que deve ir. Para mim, uma das questões muito curiosas e muito importantes para a minha vida é o seguinte, é que Calvino voltou para Genebra, sem querer voltar, mas consciente de que era a vontade de Deus. Isso é difícil, né? Se perguntasse, Calvino, você quer voltar? Não quero. E por que você volta então? Que Deus quer. Ele tinha um senso de obediência a Deus, é algo muito forte na piedade de Calvino. Então, eu coloco aqui, pode, por favor, o próximo slide ali. Em agosto de 1541, já se decidira, mesmo desejando permanecer em Estrasburgo, voltaria a Genebra. E ele escreve, então, mas quando me lembro que não pertenço a mim mesmo, ofereço o meu coração apresentado como sacrifício ao Senhor. Mas essa ambiguidade que é complexa, né? Você ter esse discernimento, é vontade de Deus ou você está simplesmente querendo fazer algo e diz que é Deus que está mandando você fazer? Eu queria ser missionário na Suíça também, mas é Deus que está me mandando para lá ou eu estou querendo ir para lá? Como é que é isso? E esses dizeres de Calvino, é uma carta que ele escreve a Farel. Mais tarde, pregando em Genebra em 26 de fevereiro de 1554, ele diria, em primeiro lugar, temos de aprender a sujeitar nosso coração a ser obediente a Deus. Ele não está se referindo à volta dele, ele está pregando, e só que você lendo os sermões dele, começa a entender, olha, faz sentido, aprender a sujeitar o nosso coração a ser obediente a Deus. Sentimentos conflitantes. Em 1557, ele vai contar isso. Ele contaria que regressou a Genebra com lágrimas, tristeza, ansiedade e abatimento. Contudo, ele tinha dentro de si um sentimento maior do que simplesmente fazer o que desejava. Ele então confessa, quando ele se refere agora à sua volta. O bem-estar desta igreja, é verdade, era algo tão íntimo de meu coração, que por sua causa não hesitaria a oferecer minha própria vida. Minha timidez, não obstante, sugeriu-me muitas razões para escusar-me uma vez mais de voluntariamente tomar sobre meus ombros um fardo tão pesado. Entretanto, finalmente, uma solene e conscienciosa consideração para com meu dever prevaleceu e me fez consentir em voltar ao rebanho do qual fora separado. É muita honestidade aqui, né? Ele dizendo os seus conflitos, a sua timidez, as lutas, era o seu rebanho, mas era um fardo pesado. Aí o senso de dever, que é muito forte no pensamento de Calvino e muito forte no presbiterianismo original, o senso de dever é uma palavra muito forte que os presbiterianos podem encontrar no Diário de Simonton. A palavra dever é muito forte ali também. Em outra ocasião, ele expondo o Salmo 18, diz: não há nada mais miserável do que uma pessoa em adversidade que entra em desespero por agir segundo o mero impulso de sua própria mente
e não em obediência à vocação divina. Repare a ideia de dever, senso da vocação, da sua responsabilidade para com a igreja de Deus. Aí você pode entender melhor o que ele diz sempre, a função ministerial: edificar a igreja, pregar a palavra, instruir o povo de Deus, porque é o senso de dever, de vocação. Mas Calvino voltou, foi recebido, e agora ele tem que pregar. Ele voltou em 1541, 18 de setembro de 1541, domingo. A igreja está cheia. O que Calvino vai voltar? Vai falar. Eu sei que eu falaria assim: olha, vocês que me dispensaram, mas agora me pediram de volta, né? Mas Calvino era muito superior a nós. E Calvino, ele vai narrar. E essa história é muito mencionada, mas há uma carta que Calvino conta a um amigo dele o que ele fez. Em janeiro de 1542, ele descreveria um amigo como foi esse domingo que ele foi pregar. Ele diz: quando preguei, todos estavam muito alertas e ansiosos, mas omitindo completamente qualquer menção daqueles assuntos sobre os quais ele com certeza esperava ouvir, dei uma breve explicação sobre o nosso ofício, ou seja, o ofício pastoral. Depois acrescentei uma modesta recomendação de nossa fé e integridade. Após esse prefácio, tomei a exposição de onde havia parado, gesto pelo qual indiquei que havia interrompido o meu ofício de pregar apenas por um tempo, em vez de ter desistido completamente. Isso é magnífico. Ele parou 3 anos antes e agora continua o seu sermão onde ele havia parado. É algo magnífico. O que ele dizer para a igreja? O púlpito é para pregar a palavra. O púlpito não é lugar para desabafos. O púlpito não é lugar para palhaçada. O púlpito é para expor a palavra de Deus. Não vamos confundir o púlpito com um circo, né, com picadeiro. Eu tenho um artigo antigo na internet sobre isso, o palhaço e o profeta. Bom, continuemos aqui. Agora, então, acabou bem? Novela das 9? Pô, legal, todo mundo é feliz para sempre? Não, a sua tarefa não foi fácil, nem tranquila. Mais tarde, ele volta em 41, mais tarde em 49, no comentário de Tito, que é dedicado aos seus amigos Farel e Virré, escreveu como que descrevendo a sua própria vivência em Genebra. Ele não fala que é a sua vivência, mas você entende, você vai estudando um pouco a vida dele, seus escritos, vai tendo essa compreensão. Ele diz: a edificação de uma igreja não é uma tarefa tão fácil que se torna possível fazer com que tudo seja imediata e perfeitamente completado. E essa é a sensação mesmo. Você nunca acaba o seu trabalho, há sempre o que fazer, sempre o que realizar na edificação do povo de Deus. E Calvino, então, ele entende, ele vai expor isso na maturidade, que o medo é uma oportunidade do exercício da esperança. Se você não passa aflições, você não sabe o que é exercitar a esperança. Ele diz: a verdadeira prova de fé consiste nisto, que quando sentimos as solicitações do medo natural, podemos resisti-las e impedi-las de alcançarem uma indevida ascendência. Medo e esperança podem parecer sensações opostas e incompatíveis, contudo é provado pela observação que esta nunca domina completamente, a não ser quando exista aí alguma medida daquele. No estado de tranquilidade mental, não há qualquer espaço para o exercício da esperança. Você começa a crer, como é falado Paulo fala a respeito de Abraão, que ele creu contra a própria esperança, ou ele esperou contra a própria esperança. As coisas, os elementos, olhando de forma superficial, caminhavam numa direção, mas ele pode crer em Deus, apesar de os elementos, a história, os fatos que ele consegue perceber, apontam noutra direção. Calvino permaneceria em Genebra até o fim da sua vida, 27 de maio de 1564. Eu quero já concluir, chamando a atenção sobre os despenseiros obedientes. Quando ele comenta a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 4 sobre a responsabilidade dos despenseiros de Deus, ele vai dizer algo que certamente caracterizou bem a sua vida. O Senhor espera que seus servos
sejam solícitos e prazerosos em obedecê-lo, em demonstrar alegria, agindo sem qualquer hesitação. Resumindo, Paulo quer dizer que a única maneira para se fazer justiça à sua vocação seria desempenhando sua função com um coração voluntário e de forma solícita. Então, vejam a nossa responsabilidade, vejam o nosso dever de servir a Deus com os talentos que Ele tem nos dado, com obediência, com sinceridade, com integridade, porque o que Deus espera de seus servos é que sejam encontrados fiéis. E quando você lê o contexto todo de 1 Coríntios 3 e 4, você observa que Paulo trata dos crentes imaturos que diziam que era de Paulo, que era de Apolo, que era de Cefas, e ele nos mostra que, olha, eu plantei, Apolo trabalhou também, ele semeou, mas o crescimento veio de Deus. E depois ele chega no capítulo 4, ele vai mostrar que a importância não está no talento que cada um tem. Eles têm talentos diferentes, mas que cada um seja fiel. Quando você observa a história da igreja, você lê a história da igreja, você observa que a maioria dos crentes, dos que contribuíram para que nós chegássemos onde nós chegamos, porque Deus tem conduzido a igreja à verdade, são pessoas anônimas, ou pessoas pouco conhecidas. Como falar anônimas, são poucos conhecidas. Eu estava outro dia observando isso nas Escrituras, a ideia de cooperador. Quando Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, e depois ele fala que nós cooperamos, mas o crescimento veio de Deus, ele trabalha junto com. Eu comecei a observar essa palavra, ela é usada para mais de 10 personagens nas Escrituras, e a maioria desses personagens, nós pouco sabemos, nomes que nós sabemos pouco, às vezes aparece um versículo só, mas diz, olha, fulano, cooperador do Evangelho, cooperador em Cristo. Ou seja, a igreja, ela é constituída de pessoas que têm talentos diferentes, responsabilidades diferentes, chamados diferentes, mas todos nós somos cooperadores, e o que Deus exige de nós é o uso diligente daquilo que Deus nos colocou para realizar. E os resultados, deixemos isso com Deus. Então, meus irmãos, sem querer cometer injustiça com Calvino, eu tentei apresentar alguns aspectos, muito poucos, da sua vida, do seu pastorado, do seu ensinamento. E eu tentei diluir um pouco a sua vida durante os seus ensinos, para que não ficassem coisas tão estanques. O desejo é que Deus os abençoe e que este estudo seja estimulante para nós, não para sermos como Calvino, mas para sermos conforme o modelo de Calvino, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.